Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e hoje vamos conversar sobre um tema que vocês escolheram dentro da nossa comunidade dos posturados e poderosos, que acontece lá no Instagram. Então, se você ouvinte ainda não faz parte dessa comunidade, já me segue no Instagram, @doutora Letícia Monclaro, e me manda uma DM falando que você quer participar da comunidade, que eu te dou todas as instruções. É super fácil e gratuita. Mas lá dentro, além de escolher o tema do podcast, você tem acesso a outros recursos, até mesmo podendo escolher uma aula ou ganhar de presente um treinamento exclusivo para você. E vocês pediram muito esse tema da procrastinação, que é um dos temas mais tratados em podcasts. Eu fui pesquisar, até mesmo para definir um título e tudo mais para o episódio, e eu encontrei muito material. Muitas pessoas falando mais no estilo no pain, no gain, pare de procrastinar, levanta a bunda, como se procrastinação fosse só preguiça. E outras pessoas já com juízo de valores falando um pouco mais profundamente e mais próximo do que eu acredito sobre a procrastinação. E não só sobre o que eu acredito, mas sobre o que a psicologia do esporte fala. Vamos começar pelo começo? Procrastinação é o ato de você adiar ou postergar tarefas ou atividades. Só isso. Não tem a ver com preguiça, não tem a ver com falta de motivação e não tem a ver com falta de disciplina. É postergar, é adiar tarefas. E para a gente resolver a procrastinação, é necessário a gente achar a raiz desse sentimento. Porque os sentimentos geram os estados e os estados geram os comportamentos. Então, um sentimento repetido, um sentimento reforçado no nosso corpo, na nossa mente, na realidade, vira um estado mental e esse estado mental, consequentemente, gera comportamentos. Então, quando muitas vezes eu vou postergando, vou deixando para depois, eu acabo me botando num estado de insatisfação porque eu não me acho capaz, eu não me sinto produtivo, e isso aí pode gerar diversos comportamentos, como comportamentos depressivos, comportamentos ansiosos. E existem aí 3 ramos principais que podem gerar a procrastinação. O mais comum deles é o medo, o segundo, a insegurança, e o terceiro, que engloba os outros 2, é evitar emoções negativas, evitar situações negativas. Porém, vamos entender que essas situações negativas são situações que nós criamos, nós prospectamos que vai ser ruim. Porque se a gente está postergando, quer dizer que a gente não está na tarefa. Se a gente não está na tarefa, a gente está deixando ela de lado por ter medo dela trazer sensações ruins para nós. Por exemplo, uma pessoa que está evitando tirar a dupla cidadania espanhola porque acha que o processo é muito complicado e vai ter que fazer várias visitas ao consulado. Na realidade, ela nunca nem entrou no site, nem viu qual era a documentação necessária e não sabe, não faz a menor ideia do que engloba verdadeiramente esse processo. Essa pessoa sou eu, porque todo mundo procrastina na vida em algum aspecto. Então, se agora você sentasse e fizesse uma listinha das atividades que você tem deixado para depois, eu tenho certeza que você teria aí pelo menos umas 5 tarefas que você tem empurrado com a barriga e não realizado, pelo medo, pela insegurança e pela fuga de sensações ruins. Outro exemplo prático e que com certeza você conhece alguém e até já pode enviar esse episódio para essa pessoa, é a pessoa que foge de exercício físico, que foge de realizar algum tratamento que englobe ir para o pilates, ir para fisioterapia, ir para musculação, fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia, pelo medo de sentir mais dor, pelo medo de gastar dinheiro e não resolver o seu problema, pela insegurança de falhar, pela insegurança de, ao estar dentro, ao estar se cuidando, ao estar naquele momento que só você pode fazer por você,
Você está deixando outras pessoas de lado, deixando de cuidar de outras pessoas, pela insegurança da sua própria execução e o medo de assumir que ser iniciante é a melhor coisa que existe. Porque quando você está iniciando, as exigências são bem mais baixas. Você está ali para aprender. Você está ali para errar, acertar e ir corrigindo e evoluindo. E com o tempo, esses erros diminuem. Logo, você consegue evoluir dentro de qualquer técnica que você se proponha a fazer. E aí você consegue ter resultados cada vez mais expressivos e vivenciar a qualidade de vida. Porém, esse é um processo de racionalização do medo, que é o que a gente precisa fazer quando a gente se coloca em situações procrastinadoras. O meu medo, dentro da situação que eu coloquei para vocês lá do consulado, era gastar muito dinheiro ou então muito tempo lidando com burocracia. Quando na realidade o processo era super simples. Eu entrei no site do consulado depois de 4 anos enrolando para fazer isso e o processo era muito simples e nem era tão caro assim. Então, o que combate a procrastinação é a análise racional dos fatos e a movimentação. É o que eu sempre digo para vocês ao final dos episódios. Movimento é vida. Então, enquanto a gente ficar no campo das ideias, do como pode ser, do mas vai ser ruim, mas eu não sou capaz, mas vai aumentar minha dor, mas eu vou errar, mas eu vou falhar, a gente não tem resultados, a gente não tem conhecimento empírico para poder colocar essas situações na prática e realmente reconhecer se é uma boa tarefa ou atividade ou não para nós. Porque também tá tudo bem a gente começar alguma atividade física, por exemplo, você entrar na academia e não se identificar com a musculação. E a partir desse momento, ao invés de você abandonar tudo e falar, exercício físico não é para mim, você trocar de modalidade, experimentar a natação, experimentar o pilates, experimentar o yoga, porque o importante é manter o corpo em movimento e de forma equilibrada, globalizada. Quando a gente trata também do aspecto da insegurança, é muito importante a gente começar a comemorar as nossas pequenas vitórias e entender que os outros não estão olhando diretamente para nós, mas através de nós. Eu recebi um relato, já tem alguns meses que eu troco mensagens com esse rapaz, porque ele se identificou muito comigo devido ao meu óculos grosso, né? Que ele é venezuelano e ele pediu receita do meu óculos, perguntou como é que eu fazia, como eu deixava de fazer, elogiando sempre muito a minha prática física, falando que ele não conseguia executar exercício físico por medo das pessoas, vergonha das pessoas que ficavam tirando sarro dele e das dificuldades dele pela baixa visão. E uma das coisas que eu falei para ele é o seguinte exemplo: a pessoa ela pode até chegar para você dentro da academia, dentro de um estúdio, dentro de um espaço de execução de exercícios e tirar onda com você e ser ríspida, e ser grossa, ser preconceituosa. Dali a 1 hora ela já não lembra quem você é, ela já não lembra o que ela falou e para ela não faz a menor diferença essa situação. Para você que tomou o tapa, vamos botar assim, né, faz diferença. Mas aquela pessoa só vai te afetar até o ponto que você permitir. Então, se as pessoas olharem, falarem, criticarem, faça ouvido de mercador, por mais difícil que seja. E analise o que aquela pessoa conhece de você, sabe de você, ou entende da sua necessidade para estar falando de tal forma. E aí a gente volta, né, em diversos episódios aqui que eu posso citar, anteriores, onde a gente fala de relacionamento saudável, se eu não me engano é o episódio 3. E também quando a gente fala do treinamento para ficar mais disciplinado, que tem tudo a ver com a procrastinação. Quando a gente está com a nossa motivação em dia e com a nossa disciplina em dia, a gente não procrastina, porque a gente não se coloca mais em situações duvidosas, em situações só no campo da imaginação, e começa o movimento e mantém-se no movimento. Então eu sugiro que você, se não escutou, volte e escute o episódio 3 e o episódio 5, que vão elucidar e fortificar ainda mais o seu psicológico para você gerar a mudança e a transformação necessária. Não precisa parar esse episódio, vamos continuar, mas depois não deixa de dar uma olhadinha.
Vamos para o desafio da semana? No desafio da semana, vamos fazer uma lista de prioridades dentro das tarefas que você tem procrastinado. Então, pega uma folha de papel, anote todas as tarefas que você tem deixado para depois, independentemente da motivação. Você analisa qual que é a real motivação, qual que é o seu medo, qual que é a sua insegurança, qual que é a sensação negativa que você está fugindo ali. Racionaliza ela com calma. E vamos começar a colocar em prática. Marcar consulta médica, entrar no site de consulado, ir resolver sua vida no Detran, ir resolver sua vida no banco, ir fazer uma atividade física e deixe de imaginar os percalços, as pedras no caminho para você executar essa tarefa. Coloque-se em movimento. E caso você falhe, gerencie a culpa. Tá tudo bem você falhar, você errar, você não manter-se constante 100% do tempo. O importante é que quando você falhar, você, além de reconhecer e não culpar ninguém além de você, ter autorresponsabilidade, você passe a modificar o comportamento que te levou àquela situação. Ou então que você entenda as circunstâncias, porque é óbvio, imprevistos acontecem. Aqui em Teresópolis, por exemplo, teve grandes períodos agora de chuva e alguns alunos não conseguiram sair de casa e ir para a aula do Pilates. E tá tudo bem, era uma situação à parte, era uma situação que a gente estava aqui com risco de altas chuvas, riscos de enchente, e tá tudo bem nessa situação. Existem situações que vão realmente te tirar da sua constância, que você pode ou não controlar. E não deixar que essas situações, controláveis ou não, te desmotivem, também é uma forma de você não procrastinar. Porque não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Quando você falhar, for uma falha sua, eu me enrolei, marquei médico no mesmo horário do que a aula de Pilates, eu me enrolei, eu não consegui sair a tempo do trabalho, eu vou ter uma viagem. Você entender que o importante é você recomeçar. Movimento é vida, por isso não fique parado. E assim finalizamos mais um episódio do podcast. Lembrando que saem episódios todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, tanto em plataformas de áudio quanto no YouTube.